Bem, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de topografia aí. Hoje nós vamos falar sobre medições de distância. Essas medições de distância... Tá aparecendo o slide? Tá, né? Tá. Não, tá? Tá aparecendo sim. Tá. Nós vamos falar na aula de hoje sobre medições de distância, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pergunta, não deixe passar, não, porque essas medições de distância, é importante conhecê-las, porque a partir daqui nós iremos trabalhar planimetria e altimetria lá na frente, tá bom? Então, a partir daqui, isso aqui é o começo para vocês entenderem planimetria e altimetria, tá? Então, quando a gente fala de medir distância, a gente pode medir essa distância diretamente ou indiretamente, tá? Quando a gente fala de medidas de distância diretas, são aquelas medidas de distância que a gente vai no campo, sai percorrendo por todo o perímetro dentro da sua propriedade, ou todo local no qual você quer medir, você tem que percorrer necessariamente, aí vai precisar, geralmente precisa-se de 2 para fazer essas medições, né? Porque nem todos os terrenos, eles existem, eles são planos, então, para isso, nós precisamos de 2, e para utilizar as medidas diretas de distância, um dos equipamentos mais utilizados aí que a gente conhece é a trena, né? Então, as medidas de distância de forma direta, ela vai ocorrer quando a mesma é determinada a partir da comparação com a grandeza padrão previamente estabelecida através de trena, ou que a gente chama de diastímetro também, tá? Essa trena ou diastímetro aí, utilizado para as medições de distâncias de forma direta, né, ela tem uma medida básica. Como nas aulas passadas a gente viu, né, que existem as medidas básicas, que são metro, quilômetro, hectômetro, decímetro. E aí, quando a gente pega uma trena, a gente pega um diastímetro, ele mede esses determinados locais através dessas grandezas, né? Através aí no caso, quando a gente está trabalhando aí, a gente trabalha geralmente com o metro, né? Então, nós temos para medir diretamente, fazer as medições diretas aí, a primeira dela e a mais conhecida é a trena de fibra de vidro, a trena de fibra de vidro, né? É uma trena bastante utilizada. A trena de fibra de vidro, existe trena de alumínio, existe trena de papel, tá? Existe trenas de diversos materiais aí. A de fibra de vidro é uma bastante utilizada porque é bastante resistente aí, né? E geralmente, quando utiliza-se a trena de vidro, nós temos também, utilizado junto, né, adicionado junto às trenas de vibra, o que a gente chama de distensores, ou também manoplas, né, nas suas extremidades aí. Essas manoplas utilizadas nas suas extremidades, como vocês podem ver aqui, que eu circulei, eles são utilizados simplesmente para facilitar o pegamento, né? Porque quando a gente utiliza uma trena de vidro, um indivíduo vai ficar aqui, né? Outro indivíduo vai ficar na outra extremidade na qual se quer fazer as medições, e a partir de então vai ser levantado as medições exatas. Não pode ser tão torta assim igual esse meu desenho, mas vai ser levantada através daquela trena, né? Aquela trena ela vai ser esticada ali, de maneira na forma horizontal, logicamente, e vai ser determinada a distância ou o tamanho daquele determinado local, tá? Então, seu comprimento, ele é bastante interessante, né? Por quê? Porque vai variar
variar bastante. A gente tem umas treininhas de 1 metro. Não sei se vocês já viram. Não sei se algum de vocês, algum familiar é pedreiro, ou trabalha na construção civil. É bastante comum a utilização de trenas, né? Essas trenas, elas podem ser de 1 metro, pode ser de 2 metros, 3 metros, 4 metros aí, pode chegar a 100 metros, por exemplo, igual essa treina aqui, né, que não tem aquele invólucro aqui, fazendo, circulando, protegendo, enfim, né? Qual a utilização? Qual é que eu devo utilizar? Qual é melhor das duas, ou das três? A de 20, a de 50 ou a de 100 metros? Depende. Depende de quê? Depende do que você vai utilizar, para que você vai utilizar. Bem, se eu for medir a fazenda do Pedro. Pedro está por aí? Se a gente for medir a fazenda do Pedro, né? A fazenda do Pedro lá tem 1.000 hectares. 1.000 alqueires a fazenda do Pedro tem. Né? Se a gente for medir ela, a gente obrigatoriamente, se for fazer uma medição direta, que não, aí não é recomendado, tá? Mas a gente tem aí, né, que utilizar uma trena maior. A gente vai utilizar uma trena de 20 em 20, né? Com medições de 20 em 20, não vai utilizar uma trena de 20 em 20. A gente vai utilizar uma trena de 100, tá? Talvez a gente nem vai fazer medições diretas aí, quando for utilizar para medir a propriedade do Pedro aí, a fazenda do Pedro aí de 1.000 alqueires. A gente vai utilizar outros métodos que a gente conhece, que a gente vai apresentar a vocês aí daqui a pouquinho, tá bom? Bem, comparada à trena de lona, ela vai deformar menos com a temperatura e com a tensão. A tensão, pessoal, é a força exercida entre os dois indivíduos. Então, esses indivíduos, eles exercem uma força que a gente chama de tração, para um lado e para o outro. Essa tensão formada aí pode ocorrer, né, se for uma trena de lona, uma certa que a gente chama de dilatação. E isso aí, ele faz com que nessas medições ocorram erros, tá? E isso aí não é interessante. Então, durante a medição de uma distância utilizando uma trena, é comum o uso de alguns acessórios também para fazer para auxiliar, por exemplo, essas medições, né? Então, nós utilizamos piquetes, nós utilizamos algumas estacas que a gente chama de testemunha, nós utilizamos baliza, nós utilizamos nível de cantoneira. Para que esse piquete? A partir do momento que eu vou iniciar qualquer medição, eu preciso piquetear aquele determinado local. Por quê? Para marcar onde foram os pontos estabelecidos. Então, eu cravo um piquete, né, sobre o solo daquele determinado local. Geralmente, a gente coloca esse piquete aqui, coloca um preguinho. Esse preguinho vai auxiliar o local inicial ou o centro de tudo, onde tudo começou. Ah, professor, por que eu não posso colocar só o piquete? Porque o piquete, geralmente, ele tem de 3 a 5 centímetros de largura, tá? Comprimento é variável, mas ele vai ter ali de 15, pode chegar até 30 centímetros aí, esse piquete. Geralmente, nós trabalhamos com piquetezinhos de 15 centímetros. Mas se você for colocar para cá ou colocar para cá, né, você vai estar perdendo ali 1,5 centímetro, 1,5 centímetro. Se pensarmos que, a partir do momento que nós formos fazer medidas sucessivas ao longo do terreno, né, você vai estar perdendo sempre 1,5 centímetro para mais ou para menos, tá? Então, sempre que vocês forem fazer as medições, seja elas diretas ou indiretas, é sempre marcado um ponto central dentro dos meus piquetes, e a partir desse ponto central são determinados ou são medidos aí, são realizadas as medições daquele local. Vale lembrar, né, o que a gente falou. Opa,
que a gente falou na aula, não lembro se foi a passada, se foi a retrasada, da precisão e acurácia. Quando formos medir, sempre no ponto central, para sermos o mais preciso possível, né? A partir de então, nós iremos fazer as medições. Bem, aqui são algumas características dos piquetes, que ele vai permitir a materialização do ponto topográfico do terreno, tá? Então, a partir do momento que eu instalei um piquete em um determinado local, eu sei, ó, esse aqui é o ponto 1, tá? Esse aqui é o ponto 1, é o ponto onde eu vou começar a fazer as medições. Então, eu materializo aquele ponto geográfico. Se não existe ponto naquele determinado local, aquele ali, ele passa a ser um ponto importante, ou ponto zero, ou ponto inicial de tudo, a partida de tudo aí, né? São os piquetes. Então, eles são fabricados de madeira roliça, de seção quadrada, com superfície no topo plana, como a gente já disse. Eles são marcados na sua parte superior com prego ou outra forma de marcação que sejam aí permanentes. O comprimento varia de 15 a 30 centímetros e o diâmetro de 3 a 5, a gente já falou, né? Eles são cravados no solo, porém, fica-se de 3 a 5 centímetros acima do nível do solo. Para que isso, professor? Eu vou chutar esse negócio. Não, gente, mas eu preciso colocar de 3 a 5 centímetros acima do nível do solo, para que na hora que eu for fazer, por exemplo, eu vou fazer uma medição posterior, eu sei onde está meu piquete. E geralmente esse piquete ele é acompanhado de uma estaca, né? Que ela é cravada próxima aí a esse piquete, tá? E essa estaca cravada próxima ao piquete, geralmente elas são cravadas ali, elas têm tamanho de 40 a 50 centímetros, e elas são cravadas, né, com marcações, ou com uma... Fugiu o nome dessa cava, não é bem uma cava, tá? Que ela é virada para a estaca, ou então simplesmente um número, né, de identificação daquele piquete. E esse número de identificação, geralmente, ele fica virado também para a minha estaca. Para eu facilitar a minha identificação do meu piquete, ele fica virado para o meu piquete. Para quê? Para eu identificar o meu piquete na hora que eu for fazer uma segunda medição, se eu precisar voltar dentro da minha propriedade, voltar dentro daquela propriedade, refazer aquela minha medição. Então, as estacas testemunhas são cravadas próximas ao piquete, cerca de 30 a 50 centímetros ali. O comprimento é variável de 15 a 40 centímetros, o diâmetro também é variável de 3 a 5 centímetros, né? Elas são chanfradas aqui. Lembrei não, né? O trem me lembrou aqui. Elas são chanfradas na parte superior para permitir uma inscrição, indicando o nome e o número do piquete ali. Normalmente, a parte que é chanfrada é cravada voltada para o piquete. Isso a gente já falou, né? A quadriculação aí o piquete ou estaca utiliza-se para materializar o ponto topográfico, devendo-se cravá-la no terreno, deixando no mínimo de 2 a 3 centímetros. Isso aqui já é outro material, né? Que fala de 2 a 3 centímetros. A estaca de testemunha utiliza para facilitar a visualização do piquete, que é só para... Bem, quando a gente está fazendo qualquer medição, seja ela direta ou seja ela indireta, que a gente vai falar mais à frente, tá? A gente utiliza de balizas. As balizas, elas são apoiadores são materiais que auxiliam, né, durante essas medições. Então, as balizas, elas são utilizadas para manter esse alinhamento na medição, tá? Como assim, professor? Por que eu utilizo a baliza? Calma aí que eu vou fazer um desenho aqui que vocês vão conseguir entender. Eu tenho meu piquete cravado aqui e eu tenho meu ponto final. Meu ponto final é aqui, tá? Então, obrigatoriamente, eu vou ter que traçar uma linha. Finge que a linha vai sair reta, tá? Eu vou ter que traçar uma linha reta, né? Entre o meu ponto que a gente chamou de A e meu ponto que a gente chamou de B.
As balizas, pessoal, ao longo desse determinado segmento de reta AB, né? Nós utilizamos as balizas ali para que a gente não saia da direção. Então, a partir do momento que eu faço as medições entre A e B, por exemplo, se a distância de A e B for 1.000 metros de distância, eu vou fazer, vai depender, logicamente, do tamanho da minha trena, mas eu vou fazer 10 segmentos, né? 10 medições de 100 metros. Ao longo desse meu caminho, eu posso desviar, né, desse meu ponto B. Então, eu utilizo a baliza aqui, ao longo desse percurso, para evitar que esses segmentos, essas medições, elas ocorram esse desvio aí ao longo do tempo. Então, para isso que eu utilizo as minhas balizas, para evitar esse desvio, vamos dizer assim, né, entre o ponto A e B. Entendido até então? Tranquilo? Posso seguir? Aqui agora é bem tranquilo, eu acho. Eu só estou apresentando os instrumentos para vocês. Infelizmente, acabei devolvendo os instrumentos, era de uma outra instituição que eu trabalho, né? Então eu tive que devolver aí, também não ficaria legal eu ficar mostrando instrumentos de outra instituição na aula da agronomia. Acabei não indo na universidade. Talvez se eu for lá na semana que vem, né, eu esqueci de mandar mensagem para a Marisa, eu estive com ela anteontem, acabei não perguntando também a possibilidade de pegar os instrumentos para mostrar. Vamos ver aí, qualquer coisa a gente marca um sábado, se puder, eu trago esses instrumentos aqui para casa, mostro como é que instala, mostro quais são, o que são, como são utilizados, né, num sábado qualquer aí, tá? Quais são as características das balizas? Bem, a primeira é aquela construída, ou madeira ou ferro, né? Isso aí, geralmente elas são arredondadas. Eu nunca vi ela sextavada ou oitavada aí. Mas as que eu conheço, elas são arredondadas e geralmente elas têm a coloração vermelho e branco ou preto e vermelho. São colorações bem chamativas. A preto e vermelho ela existe, mas ela não é tão comum assim. Geralmente eu encontro ela branco e vermelho aí, tá? Elas são terminadas em pontas, essas pontas de ferro aqui, essas pontas finas de ferro aqui, tá? Essa ponta de ferro aqui, ela é utilizada, essa pontinha, para que a gente crave essa pontinha sobre o meu ponto materializado dentro do piquete, tá? Então, essa ponta de ferro, ela vai ser instalada, ela vai ficar posicionada sobre o meu ponto demarcado. E aí, pessoal, a partir do momento que eu for determinando os meus pontos, né, eu vou posicionar, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho uma baliza aqui, e eu tenho uma pessoa aqui. A partir do momento que eu instalar uma baliza aqui, eu vou balizar essa minha direção com essa minha baliza aqui, tá? Instalei minha baliza aqui, eu faço a minha medição, né? Eu faço o meu ponto. Pega essa baliza aqui, logicamente, questão de 100 metros, né? Essa pessoa que está aqui no ponto A, ele se desloca ao ponto que a gente chama de, por exemplo, a gente vai chamar de A1, né? Ele estava na ré, ele passa aqui vamos usar um termo técnico, para avante, e essa pessoa que estava aqui nesse determinado ponto, ele passa para o próximo ponto. Então, esse ponto aqui agora passa a ser ré, e esse ponto aqui ele passa a ser vante. E a partir de então, eu vou tomando todos os meus pontos até eu chegar ao meu ponto B. Tá bom? Bem, terminado em ponta guarnecida, a gente já disse, o diâmetro é variável, ela é pintada em cores de contraste, branco e vermelho, branco e preto, para permitir aí
que seja visualizada a distância, deve ser mantida na posição vertical, é uma coisa bem importante, é manter sempre, durante as suas medidas, durante as suas tomadas de ponto, né, a baliza sempre tem que ficar, logicamente, na vertical. E para que essas balizas elas permaneçam na vertical, é necessário utilizar, né, de um nível de cantoneira, tá? Esse nível de cantoneira, a gente vai mostrar ele mais à frente, ele é aquele nívelzinho, creio que todo mundo já viu aquele nívelzinho que tem uma bolinha no meio, né, uma estruturazinha, e tem uma bolinha no meio. Então, eu tenho que manter essa baliza sempre na vertical, para que não ocorra nem deslocamento para um lado, para frente ou para trás, tá? O nível de cantoneira aqui, como vocês podem observar, é essa bolinha que está aqui, ó. Essa bolinha que está aqui, não sei se todo mundo está conseguindo visualizar essa bolinha. Sim, professor. Então, essa bolinha, na hora que eu coloco o meu equipamento na vertical, ela vai ficar aqui dentro. Então, essa bolinha, ela tem que ficar aqui dentro. Se ela estiver aqui dentro, logicamente, nós estamos minha baliza, ela está na vertical. Ó, parece fácil isso, mas às vezes não é tão fácil. Aqui tem outra imagem que vocês também conseguem visualizar. Essa bolinha, tá? Parece fácil, mas não é tão fácil assim como a gente imagina. Por quê? Porque além de mantermos essa baliza na vertical, perdão, nós temos que ainda exercer uma força de tração, né? Exercer uma tensão dentro daquela trena, né, para que ela se mantenha o mais esticada possível, para que não ocorra um problema que é bem comum, principalmente quando a gente está trabalhando em grandes distâncias, né, que é a força da gravidade atuando ali, e ali forma aquela barriga, quando a gente está fazendo as medições. Aquela que a gente vai mostrar mais à frente, como é que é o nome dessa barriga que é formada ali, tá? Então, alguns cuidados nós devemos ter durante as medições diretas de distância. Por exemplo, a qualidade com que as distâncias elas são obtidas vai depender dos acessórios que vocês estão trabalhando, né? Da trena, principalmente da trena que você está trabalhando ali, e dos cuidados que são tomados durante a operação. Por exemplo, manutenção do alinhamento, como a gente já acabou de dizer aí, né? Horizontalidade da nossa trena. Sempre que eu for fazer uma medida direta, pessoal, mesmo em um ambiente com um certo desnível, né, eu preciso sempre manter a trena na horizontal. Por que manter a trena? Nossa, acho que tem uma imagem aqui mais à frente. Aqui, calma aí. Horizontalidade da trena e, principalmente, tensão uniforme nas duas extremidades, né? Quais são vamos lá para os métodos de medidas com a trena. Nós temos lance único, né? E o primeiro é o lance único. Como é que a gente está falando da horizontalidade? Bem, a partir do momento que eu tenho um local com bastante desnível, né? Quando eu for fazer as minhas medições, que a gente fala a determinação da minha distância horizontal de um determinado local, a partir do momento, né, que eu quero determinar, por exemplo, o ponto A e o ponto B, tá? A partir do momento que eu vou fazer essas medições, eu preciso colocar a minha baliza aqui, junto com a minha trena, né? E esticar a minha trena. Só que a minha trena, ela tem que ficar na horizontal. Se eu colocar a minha trena assim, ela não vai representar a minha distância horizontal. Ela vai representar o que a gente chama de distância inclinada. E a distância inclinada, ela sempre vai ser maior que a distância horizontal, tá bom? Então, eu preciso manter meu material sempre, minha trena a ser medida sempre na horizontal. Tá entendido até então?
Entendi, professor. Eu posso fazer essa medida em um lance único. Eu quero medir um lote, um determinado lote. Se eu tenho uma trena, por exemplo, de 50 metros e o meu lote é de 30, de 25, né? Eu só estico a trena de um ponto a outro ponto. Então, eu tenho um único lance ali na determinação daquela distância, tá? Então, aí é o que a gente chama de lance único aí. Então, na medição de distância horizontal entre os pontos A e B, procura-se realizar medidas, procura-se realizar, procura-se, na realidade, medir a projeção de A a B no plano horizontal, resultando, então, na medição que a gente chama de AB, a linha B', tá? Que é a que a gente quer a minha distância horizontal. Então, é isso que a gente quer, pessoal. A distância horizontal, ela sempre vai ser medida dessa determinada maneira. As balizas levantadas, e eu faço a minha medida aí de distância horizontal. Se eu fosse colocar aqui e colocar aqui, eu teria minha distância inclinada. A partir disso aqui, né, eu, com outros equipamentos, eu poderia calcular o meu desnível. Por exemplo, se eu tivesse uma régua aqui, eu poderia calcular o meu desnível se eu instalasse a minha trena aqui na base da minha baliza e esticasse essa trena, né? Como eles estão esticando aqui, logicamente que eu quero aqui na base, eu conseguiria determinar, por exemplo, o desnível desse meu terreno a ser medido, tá? Não é assim que a gente calcula o desnível, mas poderia também ser calculado assim. E também por vários lances, ou... Uma dúvida só. Quando o desnível é muito grande, como é que vai fazer para tirar essa medida horizontal? Quando o desnível é muito grande, como faz para tirar a medida? Como é que vai conseguir a medida horizontal? Porque, tipo, quem estiver do outro lado ali, segurando a ponta da trena, tem que estar no mesmo nível, né? A gente diminui a distância entre os pontos, é uma alternativa, diminuir a distância entre os dois pontos, né? Ou utilizar de medidas indiretas utilizar de formas indiretas ou de medidas indiretas. Aí nós utilizamos ângulos verticais com a estação ou com teodolito, por exemplo. Ou até mesmo, dependendo do material, do equipamento que você tiver, um nível, depende do desnível, logicamente. Entendido? Entendi, professor. Bem, dando continuidade aí, os vários lances, né? Quando a gente faz vários lances sucessivos, é recomendado que você faça lances iguais, né? Se a trena tem 20 metros, você vai fazendo medições de 20 em 20 metros, quando o terreno é muito grande. Quando o terreno é maior, a gente faz vários lances, logicamente, o último não exatamente ele vai ser 20 metros, ele vai ter um tamanho menor, né? Se ele tiver um tamanho maior, logicamente eu faço um de 20 e depois eu faço o último. Então, por exemplo, como a gente fez aqui, a distância de A a B, né, eu fiz lances sucessivos, por isso que é importante ter o piquete aqui, ó. Tem um piquete aqui, 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 tem um piquete aqui. Eu faço lances sucessivos, pego essas distâncias, a minha trena é de 20 metros, né? Eu faço 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 17. Ah, mas é a mesma coisa que fazer 1, 2, 3, 4, 4 vezes 20. É a mesma coisa, mais 17, 97. Bem simples, não é? Isso aí é a determinação da minha distância horizontal do meu terreno. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Bem, quando eu trabalho aí com vários lances, por exemplo, o balizeiro, que a gente chama de ré, que a gente mostrou lá na frente,
ele vai posicionar em A, por exemplo. Ele posicionou em A. O balizeiro, que a gente chama de intermediário, né? Porque ele não é Vant ainda. Vant é B, tá? Mas ele está num ponto intermediário aqui. Então, esse balizeiro, ele assume o ponto intermediário, tá? O balizeiro A, ele vai posicionar e ele que vai orientar o balizeiro intermediário para que ele fique sempre dentro do alinhamento AB, faz as medições daquele determinado local. O balizeiro A, aí ele, cuja posição coincide com o final da treina para que ele se mantenha no alinhamento B. Tá. O balizeiro A, ele vai assumir agora a posição do balizeiro intermediário, e o intermediário vai para o outro lance. E assim sucessivamente até eles chegarem ao ponto B. Né? Depois de executado o lance, o balizeiro intermediário marca o final da trena com uma ficha ou haste metálica, com uma das extremidades em forma de cunha e a outra em forma circular. Tá? O balizeiro de ré, então, ocupa a posição do balizeiro intermediário e este, por sua vez, ocupará a nova posição ao final de achímetro. Repete-se o processo de deslocamento das balizas, ré intermediário, de marcação dos lances, até que chegue no ponto B. A gente já disse isso. É de máxima importância que durante as medições o balizeiro se mantenha sempre sobre o alinhamento AB. E a partir de então, pessoal, é medido a distância horizontal entre esses pontos A, B. Tá bom? Bem simples, né? Como eu calculo a distância horizontal? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Vai dar 5, sei lá. Então, a partir disso aí, você consegue determinar a distância horizontal, mantendo a trena sempre na horizontal e sempre sempre sendo alinhado pelas balizas aí, tá? Bem, entretanto, não é tão simples assim, porque uma série de erros sucessivos pode acontecer ao longo das suas medições. Erros que são desde grosseiros a erros que são normais, que pode acontecer, tá? O primeiro erro que pode acontecer, por exemplo, é o erro que a gente chama de catenária. Catenária é aquela barriga, principalmente quando a gente exerce uma tensão de um lado e outra pessoa exerce uma tensão de outro, né? Se uma das pessoas se ela não estiver exercendo a mesma tensão entre as extremidades, vai formar ali uma força que é, logicamente, aquela força F, aquela força da gravidade que está causando, né, aquela tensão ali que está puxando para baixo ali, né? Então, essa aí vai formar o que a gente chama de catenária, que é aquela curva ali desse diastímetro, ou a curva ali da minha trena, né? Para evitá-la, é necessário utilizar diastímetro leve, não muito longo, porque se for muito longo, a própria força da gravidade ela vai causar essa força de tensão, né? E aí, o correto é aplicar tensões iguais. Nenhum puxar mais para um lado, nem outro puxar mais. Porque esse puxar a mais aí para o lado pode causar um deslocamento, principalmente do ponto, né? Quando o A, por exemplo, a pessoa que está posicionada no A, ele exerce uma força de tensão maior, geralmente, o que acontece? A pessoa que está em B, ele tende a ir para frente, né? Ele tende a ser puxado. Então, a força de tensão exercida ali dos dois, elas devem ser iguais para que eles se mantenham sempre na horizontal, tá? Outro erro bem comum aqui é a verticalidade da baliza. A baliza ela tem que sempre ficar na posição vertical. Quando eu coloco ela para trás, que é bem mais comum você puxar ela um pouquinho para trás, eu vou estar provocando ali um erro. Porque se a minha trena ela deveria estar aqui e eu puxo ela para trás, eu tenho ali alguns centímetros a mais na minha medição. Isso aí, no final, ele vai me trazer um erro. Por isso que é importante utilizar, sempre que utilizar a baliza, utilizar também o nível de cantoneira ali
ao final, junto com a sua baliza, né? E determinar exatamente ou manter exatamente a verticalidade do seu ponto, tá? Então, quando posicionado sobre os pontos de alinhamento, deve ser medido, que provoca encurtamento ou alongamento, a gente já falou, né? A tensão, a gente já falou, a tensão aplicada nas extremidades dos diastímetros dificilmente se mantém uniforme. Eu não vou puxar de um jeito e o outro vai puxar de outro, né? Existem tensões diferentes ali. Então, essa tensão exercida nas pontas do meu diastímetro, das minhas trenas, tá? Pode causar ou não a catenária, né? Que a gente chama de flechada da catenária. Se causar essa catenária, vai ter um erro ali também, tá? Nós temos temperatura, a temperatura é difícil, né? Mas alguns materiais, eles se dilatam quando a temperatura está muito alta, né? E aí essa dilatação pode vir a causar um certo erro ali. Esse erro geralmente é desprezível, principalmente quando a gente está falando de diastímetro metálico, tá? Nós temos o diastímetro não na horizontal, o desvio que a gente chama de vertical, né? Se eu inclinar o diastímetro, logicamente, vai ocorrer um aumento nessa distância horizontal ali, tá? O alinhamento incorreto, a gente já falou, o desvio lateral, ele pode acontecer um aumento, né? Eu estou aqui com eu tenho meu ponto A e meu ponto B. Eu vou fazer lances, a partir do momento que eu tenho que seguir esse alinhamento. Se eu desviar para um lado ou para o outro aqui, devido ao posicionamento aí da minha baliza, eu vou causar problemas ali, eu vou causar um alinhamento incorreto, e isso aí vai aumentar os meus erros. Então, eu posso calcular, né, o comprimento incorreto do diastímetro, isso é bem comum, ele é afetado geralmente pela tensão aplicada em suas extremidades, né? E também pela temperatura ambiente, a correção dos coeficientes de elasticidade e dilatação do material. Então, a distância corrigida, ela vai ser dada pelo comprimento aferido, dividido pelo comprimento nominal, vezes a distância medida. Qual foi a distância medida? Sei lá, 100 metros. Qual foi o comprimento aferido do equipamento? 20 metros, sei lá, 20 metros. Qual a distância, qual o comprimento, comprimento aferido, 19,99. Qual o comprimento nominal? 20 metros. Então, a partir disso, eu consigo determinar qual é a minha distância horizontal. Entendido? Entendido. Tudo bem. Então, vamos lá. Aqui, né, algumas fontes de erros, por exemplo, na hora de eu fazer a minha determinação, eu coloco minha trena sempre de A a B ali, né, na posição tal que ela esteja sempre na horizontal, tá? Quando a gente fala em lance único, é bem mais simples. O erro, ele é bem simples, né? Ele é muito mais fácil de ser corrigido, dependendo do tipo de erro. Mas agora, quando você está falando em lances múltiplos, são vários lances ali, esses erros se somam ao longo das medidas, tá? Deixa eu colocar esse lance silencioso aqui. Eles vão se somando. Quando eu estou falando, por exemplo, de uma estrada, por exemplo, ou um rio, né? Quando eu faço isso e eu quero determinar a distância da estrada, que ela é curva ali, e eu quero determinar a distância de A e B, eu uso da trigonometria para que eu faça a minha determinação. Como assim, professor?
Bem, o ponto A e o ponto B, eu sei que ali vai ter um ângulo de 90 graus, né? A partir disso ali, eu faço as minhas medições e eu consigo, né, determinar, esquadrejar ali, que a gente chama, né? E fazer a minha determinação. Eu posso utilizar, por exemplo, eu tenho uma lagoa e eu quero fazer um ângulo, a determinação de um ângulo. Perdão, eu tenho uma lagoa e eu quero determinar o ponto AD, e essa lagoa ela está entre os meus pontos. Então eu faço, né? Eu coloco ali, lembra que a gente disse do esquadrejamento, que eu posso colocar aqui, né? Por exemplo, a distância horizontal de AD vai ser AB mais CD mais BC, desde que eu faço aquele, se eu não estou enganado, é esquadrejamento, pessoal. Não sei se eu... Eu coloco lá meu triângulo retângulo, 4 por 3 por 5, por exemplo. Isso para medições pequenas, que a gente disse, ou pode ser 15, lembra que a gente falou na aula passada da trigonometria? 9 vezes 2 mais 1, dividido por alguma coisa, tem a fórmula na aula passada, dá uma olhada lá. Eu faço isso aqui, eu faço essa determinação desse meu triângulo retângulo. Quando eu determino meu triângulo retângulo, eu determino o meu ponto. Eu determino o alinhamento B, B, C, C, e faço aí as minhas medições, tá? Como a gente mostrou aqui, 4, 5 e 3, Eu posso fazer também, tá? Quando eu tenho um obstáculo que é não permitido aí, não consigo fazer a visada do meu ponto, por exemplo, entre o meu ponto A e meu ponto B, eu tenho um galpão, Eu posso fazer o meu ponto AB dividido por AC vai ser igual a DE dividido por DC, que é igual, por exemplo, AB dividido por CB vai ser igual a DE dividido por CE. Simplesmente eu posso, com base nisso aí, eu determino os meus pontos, essa distância entre os meus pontos. Logicamente, para isso aqui eu vou fazer o esquadrejamento também e determinar, tá bom? Eu posso utilizar, por exemplo, a lei dos cossenos, né? A gente já falou das leis dos cossenos, quadrado de um lado é igual ao quadrado do outro mais quadrado do outro menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo, que é formado do ângulo ali, né? Se você tem um ângulo ali, você consegue fazer a determinação, tá? Então, você consegue, logicamente, determinar todo o seu levantamento planimétrico com base, simplesmente, se você tiver um ângulo formado ali, ou se você tiver os ângulos formados ali, e, logicamente, uma distância. Você aplica a lei do cosseno, né? Se você tiver a distância, por exemplo, de A a B, C, o que seria A aqui, você tem A, você tem C, você tem B, você determina a lei aí dos cossenos, você utilizando a lei dos cossenos, você determina um lado desses que você não conhece. Por exemplo, o A aqui, se você tiver o C, se você tiver o B, você consegue determinar o A, logicamente, mas para isso aqui você vai precisar desse ângulo formado entre B, C, tá? Alguma dúvida até então? Não. Outra forma de você fazer as medições de distância é indiretamente. Nas medidas de distâncias indiretas, vocês utilizam equipamentos, né? Esses equipamentos, eles serão utilizados para auxiliar
suas medições. Lógico, como a gente já está falando, como o nome mesmo já diz, de maneira indireta aí, tá? Então, para se fazer as medições indiretas, são realizados alguns cálculos, e esses cálculos eles vão determinar a sua medição. Para isso, para fazer as medições indiretas, você utiliza alguns equipamentos. Teodolito, você utiliza a estação total, que você vai determinar com esses equipamentos a sua distância horizontal entre o ponto A, B, ou AC, AD, enfim, tá? A partir de um ângulo que é formado entre o ponto do zenite, que a gente vai mostrar mais à frente para vocês, e aquele segmento, aquela distância que foi, que aconteceu ali durante aquele deslocamento, aquele movimento do seu teodolito ou da sua estação total, né? Então, você faz aí, através de métodos de taquiometria ou estadimetria, as medições indiretas ali de distância. Para isso, pessoal, vocês vão precisar do fio superior, do fio médio e do fio inferior. Vocês, com certeza, já viram dentro de um microscópio, não já? Já. É como se fosse um microscópio. A lente de um teodolito e a lente de uma estação total, logicamente aqueles que têm lente, né? É como se fosse um microscópio que você vai alinhando ali, focando até você conseguir fazer aquela visada. E quando você faz a visada, você vai ver a sua régua. A sua régua ela vai estar posicionada a uma distância tal, né, que você vai conseguir fazer as medições, por exemplo, de uma distância horizontal, né, ou de uma, perdão, vai fazer a visada de um ângulo horizontal ou, logicamente, de um ângulo vertical. Se você estiver medindo distância horizontal ou distância vertical de 2 pontos, tá? Com base nisso, dentro da sua régua, você vai fazer uma visada. É como se fosse, igual a gente está falando, um microscópio. Você vai alinhando, e você vai ver alguns fios, que a gente chama de fio estadimétrico. Esses são 4 fios. O fio estadimétrico superior, o fio estadimétrico médio e o fio estadimétrico inferior. E nós temos também o fio estadimétrico vertical aqui. Esse fio estadimétrico vertical, ele é utilizado para alinhar a sua luneta divisada sempre ao meio da régua, tá? Então, coloca-se a luneta no meio da régua, faz a leitura dos pontos, e aí você determina, fio superior foi tanto, fio médio foi tanto, fio inferior foi tanto, tá bom? As estádias ou miras ou régua, a escala métrica ela é indicada com pequenos círculos, como a gente já viu, né? Como a gente está falando, localizada acima da escala decimétrica, sendo que o número... Isso aqui a gente vai ver mais à frente. Aqui eu tenho alguns exercícios para que vocês fixem mais, tá? Eu quero que vocês realizem esses exercícios aqui, porque esses exercícios eles vão ser importantes para vocês durante a prova, eles não vão cair, eles vão despencar na prova, tá? Então, é importante que vocês, eu vou colocar essas aulas lá depois, para que vocês fixem mais esse conteúdo. Eu vou interromper essa gravação aqui, para a gente começar outro assunto.